existisse um lugar promissor, onde é possível envelhecer com qualidade, será que se a gente tivesse um ambiente enriquecido, um ambiente complexo, como fala ali a frase do nosso neurologista, a gente poderia auxiliar um envelhecimento de maior qualidade? Será que seria possível? Será que existe um lugar promissor onde a gente tenha esses elementos auxiliando na questão do envelhecimento e da diminuição, inclusive, do isolamento? E aqui é óbvio que eu não posso deixar de falar sobre as Blue Zones. Eu não sei se você que está me assistindo conhece, né, essa pesquisa desenvolvida pelo Dan Buettner. Ela ficou muito conhecida mundialmente, não só com as publicações dos livros do Dan Buettner, mas também com a publicação do documentário Live to 100, Secrets of the Blue Zones, que foi o documentário do Dan Buettner para a Netflix, que foi, se não me engano, eu acho que ele saiu em 2023 na Netflix, uma coisa assim. E o que que são essas Blue Zones? O que que o Dan Buettner foi atrás? Ele foi buscar entender, ele começou a verificar que em alguns lugares do mundo existia uma prevalência maior de pessoas centenárias, de pessoas acima dos 100 anos que detinham ali de uma qualidade de vida muito grande, ou seja, elas estavam com a sua plena capacidade cognitiva, plena capacidade física, e ele achou isso muito curioso e começou a mapear esses lugares no mundo aonde teria essa prevalência maior de pessoas acima dos 100 anos com qualidade, né? Com qualidade de vida e de funcionalidade. E aí o Dan Buettner, ele chegou nessas 5 cidades do mundo: Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, Nicoya, na Costa Rica e Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Inclusive, eu super recomendo que vocês assistam esse documentário, ele é maravilhoso, ele vai indo cidade a cidade, tentando entender e mapear o que que aquelas cidades tinham não só em comum, mas que se destacavam do restante de estilo de vida do mundo, que pudessem estar colaborando ali para a qualidade de vida desses centenários, tá? E o Dan Buettner, ele chegou em alguns pontos que ele considera que estavam sendo bem importantes para essas pessoas não só viverem mais, mas viverem com mais qualidade. Tá? E ele chegou em alguns pontos que são divididos aí em 4 pilares: o pilar do movimento, o pilar da visão de mundo, o pilar da alimentação e o pilar da conexão. O que que fala cada um desses pilares? E daí cada um desses pilares eles se subdividem, né? O pilar do movimento, mover-se naturalmente. Ele viu que nessas regiões as pessoas mantinham atividades manuais, mantinham uma conexão com a natureza, desenvolvendo atividades de jardinagem. Elas mantinham o caminhar. Eu me lembro que foi na cidade, na ilha ali do Japão, de Onikawa, acho que é assim que fala o nome da cidade. Como o mobiliário das casas era japonesa, então praticamente você não tem cadeiras, as pessoas sentam em tatame. Então, esse levantar e sentar, esse agachamento, ele via como algo muito positivo do movimento, né? O ambiente mantendo ativo o movimento, mesmo em pessoas centenárias que mantinham esse agachamento constante por conta do seu ambiente físico. A visão de mundo, então, ele estava olhando a questão do propósito, da espiritualidade, ritmos da desaceleração. Então, essas pessoas, elas tinham nela muito vivas a questão do propósito de vida, inclusive, né?
A questão da alimentação, então, algumas plant-based, muitas com moderação, outras introdução de vinho. Então, a questão da alimentação, ele viu também que era algo muito distinto das nossas cidades das nossas maiores cidades mesmo do mundo, né? E a questão da conexão, família em primeiro lugar, a comunidade e amizades consistentes, ou seja, uma interação social constante, uma rede de apoio constante e pessoas convivendo entre elas, né? É uma questão muito cultural. Muitos países orientais têm uma visão mais positiva da idade e os ocidentais uma visão mais negativa, mas não necessariamente. Aqui a gente vê que a gente pegou aí várias regiões do mundo, né? E vejam que elas estão quase que na mesma linha ali, ou seja, elas têm um clima também muito parecido. Não sei se isso também não influencia. Eu não vou me aprofundar muito na questão das Blue Zones, porque o documentário ele é muito detalhado, ele é muito rico. Eu realmente indico que vocês assistam, tá? Mas eu não posso deixar de trazer aqui que as Blue Zones na comunidade científica, ela é vista com olhos mais assim de atentos no sentido de que a comunidade científica vê isso como não dados muito consistentes, tá? Então eles falam aí de falhas na questão das estatísticas, poucas publicações revisadas por pares, em periódicos que não são muito respeitados. Então, quando existe essa instabilidade, a gente precisa ficar com o pé atrás. Porém, a comunidade científica também entende que todos esses pilares coletados aí pelo Dan Buettner, a partir desses 4 pilares aí, eles são muito coerentes com estilos de vida saudáveis, que hoje a gente já sabe que está totalmente ligado à questão da qualidade de vida, tá? Mas eu preciso fazer esse alerta. Não são todos os pesquisadores que se encantam pela questão da Blue Zones, mas eu acho que ela traz para a gente muitos ensinamentos, em especial um ensinamento que é o que, na verdade, ela parece que ela volta a essas cidades, elas têm quase como um retorno às nossas raízes ancestrais, né? Quase como um retorno ao viver da forma mais natural possível. Então, com a questão tanto da alimentação, que é uma alimentação completamente local, né? Se baseando nos alimentos que tem disponível ali naquele lugar, com a questão da sazonalidade também, a questão da comunidade, mas a gente não pode deixar de ver que essas cidades, elas não são grandes metrópoles. Em sua maioria, ou elas são ilhas, ou elas são regiões rurais, ou elas são cidades pequenas. A do Japão é a maior delas e talvez é ela que nos traga mais ensinamentos para as nossas grandes cidades. Mas ainda assim, a gente vê que o Japão tem uma visão da idade que é muito diferente da nossa. A gente viu isso nas nossas primeiras aulas. Então, a gente precisa olhar para isso com um olhar um pouquinho mais crítico e com um olhar de aprendizes, de virar e falar: caramba, essas regiões, elas são muito diferentes, por exemplo, da região em que eu moro. Legal, Gabi, mas e no Brasil? Será que a gente poderia dizer que a gente tem algum tipo de Blue Zone no Brasil, né? Blue Zone eu não sei se existe. Eu sei que recentemente, gente, a gente tem visto muitas notícias sobre a questão dos centenários brasileiros, né? E o Brasil tem 37.800 idosos com mais de 100 anos, tá, gente? Isso foi aí até uma notícia de 2023 a gente tem aí um entendimento das pesquisas que isso vai ampliar ainda mais, que a gente vai crescer essa população com mais de 100 anos. Inclusive, recentemente, saiu um grande estudo de uma publicação científica muito reverenciada, de um estudo brasileiro que investiga a relação entre a longevidade de brasileiros, né, os supercentenários e a miscigenação,
que é uma pesquisa que ela vai ligar muito a questão, como no Brasil a gente tem uma miscigenação genética muito grande, né, de várias raças, uma mistura de muitas raças, porque o nosso país recebeu todo mundo praticamente aqui dentro, e essa mistura. É isso que os pesquisadores brasileiros estão investigando, se essa mistura genética é o que faz a gente ter uma qualidade também dos nossos centenários, que eles tenham aí indícios aí de que essa miscigenação ajuda também na longevidade. A gente já viu também em aulas anteriores que a questão genética, ela influencia, mas não é só ela. Lembra, um dado de uma pesquisa que eu trouxe na aula passada dizia que 75% da questão da qualidade do envelhecimento tinha mais a ver com estilo de vida, visão da idade e ambiente do que necessariamente a questão genética. Mas ainda assim, como brasileiros, parece que temos qualidades na questão do envelhecimento, tá? Ó, a Tati até colocou, Veranópolis tem uma alta expectativa de vida e seus habitantes são acompanhados há quase 3 décadas para desvendar o envelhecimento saudável. Pois é, a gente tem muitas cidades aqui no Brasil que tratam dessa questão do envelhecimento, mas olha só que interessante. Quando a gente vai para o censo demográfico, os dados do IBGE, ele vai mostrar para a gente que a proporção de residentes com mais de 100 anos, isso em 2022, tá? Por região brasileira, em maior parte é a região Nordeste e Norte do Brasil. E na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, essa proporção começa a decair. Então, a maior parte dos residentes centenários do Brasil hoje estão na região Norte e Nordeste. Recentemente também foi publicada uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Longevidade, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, o IDL de 2023. O que é esse IDL de 2023? Ele analisou todos os municípios brasileiros, ou seja, os 5.570 municípios brasileiros, tentando identificar quais eram os municípios brasileiros que teriam artifícios aí para uma melhor qualidade de vida no envelhecimento, tá? Então, as melhores cidades para quem quer viver mais e melhor. Primeiro lugar no Brasil de cidade grande, a cidade com maior qualidade de vida para envelhecer, segundo o IDL de 2023, é São Caetano do Sul, em São Paulo. Seguido de Vitória, no segundo lugar, Vitória no Espírito Santo. E em terceiro lugar, Santos, em São Paulo. Depois, Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Botucatu, em São Paulo, Jundiaí, em São Paulo e Balneário Camboriú, em oitavo lugar. Isso aqui a gente está falando de cidades grandes, tá? Quando a gente vai para cidades médias, São Lourenço, em Minas Gerais, lidera o ranking, seguido de Gramado, no Rio Grande do Sul, São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Adamantina, em São Paulo, Concórdia, Garibaldi, Cornélio Procópio e Torres. E quando a gente vai para cidades pequenas, a gente tem Piritiba, em Santa Catarina, em primeiro lugar, seguido de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, Dois Lajeados, também em Rio Grande do Sul, Tunápolis, em Santa Catarina, e Larcedópolis, Arroio 30, São Martinho, São Martinho, em Santa Catarina, e São Martinho, no Rio Grande do Sul. E Porto Alegre. Porto Alegre é o 30º no ranking e São Paulo é o 38º no ranking. A gente está falando de diferentes faixas de idade, o envelhecimento aí acima dos 50 mais, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Para cada uma dessas faixas de idade, as necessidades são completamente diferentes. E ainda, cada pessoa, ela pode estar com 50 anos, mas tem uma questão física, de mobilidade, ou uma questão mental, com as doenças neurodegenerativas, além das diferentes culturas e visões de idade que a gente já viu nas aulas anteriores também, diferentes estilos de vida. Então, gente, é muita diversidade para achar que existe uma fórmula mágica que vai ser aplicada e vai funcionar para todos. Mas a gente pode ter esse direcionamento, a gente pode começar a olhar
para pesquisas que se debruçam com relação a quais são as variáveis que são importantes e olhar para isso e entender o que nos cabe como profissionais de projeto para a gente desenvolver projetos urbanos que sejam mais amigáveis para a vida longa, mais amigáveis para pessoas idosas. E aí, gente, pesquisando sobre o assunto, eu cheguei em vários guias sensacionais que hoje já estão disponíveis para a gente, inclusive. Depois, quem tiver no nosso membership, eu vou subir todos esses arquivos desses guias por lá para vocês verificarem todo esse material na íntegra. Mas o primeiro que eu queria dividir aqui com vocês é o guia que foi publicado pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, que é Cidades Globais Amigas dos Idosos. Ele foi publicado pela Organização Mundial da Saúde, muito focado nos desafios globais, né? O envelhecimento populacional ele está acontecendo no mundo inteiro. A gente já falou bastante sobre isso na primeira aula. E aí ele tem como objetivo incentivar as cidades a se tornarem mais acessíveis e inclusivas para pessoas com diferentes capacidades, inclusive diferentes idades, inclusive o envelhecimento. Tá? Como eu disse, o envelhecimento ele é muito diverso. A gente viu ali que podem ter muitas necessidades diferentes dentro do público e dentro da questão do envelhecimento. E as doenças neurodegenerativas é uma delas. Poxa, Gabi, será que a gente poderia ter direcionamentos urbanos específicos para públicos com demência, com Alzheimer? Sim, a gente já tem alguns guias publicados nesse sentido. Então, tem essa publicação do Design for the Mind, de neurodiversidade, que ele não trata só da questão de das doenças neurodegenerativas, mas ele fala sobre neurodiversidade. Acho que eu falei desse guia no curso que eu falei sobre neurodiversidade, que a gente teve o ano passado, também nesse formato aqui das nossas aulas abertas. Tem essa publicação do RTPI, que é de Londres também, da Inglaterra, desculpa. Demência and Town Planning. Então, aqui é um guia para você ter um planejamento urbano com a demência em mente. Como que eu posso mudar a minha cidade para as necessidades de pessoas com demência? E a gente tem também o report, esse daqui do Royal Town Planning Institute, ele é de 2020, ele teve uma primeira publicação em 2017 e teve uma atualização em 2020, junto também com a publicação do World Alzheimer's Report de 2020, que vai tratar justamente a questão dos ambientes físicos, tá? Então, aqui o que eu vou trazer para vocês é uma junção do que todos esses guias falam com relação ao ambiente urbano.